A doutrina da santificação trata sobre isso. A doutrina da santificação, ela consegue nos explicar por que de tantos crentes serem imaturos, medíocres e também, por vezes, rasos, insensatos. Eu diria, irmãos, que a igreja brasileira, os crentes brasileiros, eles são como um grande lago, muito extenso. Muitas pessoas dizem crentes, mas elas são rasas. Esse lago, ele é raso. Você entra no lago e dá na canela, sabe? Então, existem muitos crentes, está crescendo o cristianismo no Brasil, mas é um cristianismo raso. E nós estudarmos a doutrina da santificação, nós compreenderemos melhor isso e também corrigiremos algumas perspectivas nossas. Também seremos incentivados a crescer e amadurecer. Como que nós amadurecemos e crescemos e deixamos de ser medíocres? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Ok, antes de nós nos aprofundarmos mais ainda no nosso tema, vejamos então uma breve definição de santificação. A confissão de fé, brevemente falando, ela diz que a santificação é uma ação de Deus em destruir o domínio do pecado na vida do crente, mortificando cada vez mais os seus desejos pecaminosos e vivificando-o para uma vida correta, sem a qual ninguém verá a Deus. Guarda isso, é interessante. Vamos ler juntos? Vamos lá? Uma ação de Deus em destruir o domínio do pecado na vida do crente, mortificando cada vez mais seus desejos pecaminosos e vivificando-o para uma vida correta, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém. Sempre o chamado de Deus em nossa vida e a obra que Ele opera em nós, ela é aperfeiçoada, né? Jesus, ele chamou o início dessa operação de nascer de novo. É sempre um processo assim, chamado eficaz, regeneração e nova vida. A santificação, ela nada mais é que a continuação da vocação eficaz. Os irmãos viram o tema sobre vocação eficaz. Então, Deus chama eficazmente cada um dos crentes, cada um de vocês, Deus chamou eficazmente. Deus, ele regenera, e a santificação, ela é o cultivo, ela é o desenvolver do plano fiel de Deus, de pegar cada um de nós, nos limpar, pegar nós, pequenos recém-nascidos do reino de Deus, e nos alimentar. Isso é a santificação, é a continuação, é o cultivar disso. Ok. Tendo posto, essa breve definição, a gente poderia desenvolver mais. Por isso que eu coloquei breve definição. A gente poderia escrever uma dissertação definindo santificação, porque é um tema complexo, mas olhando de maneira breve a gente pode entender isso. Ok. Agora, como o crente é santificado? Como o crente ele é santificado? A confissão de fé, baseada naquilo que a palavra de Deus diz, ela resume dizendo assim, que o crente ele é santificado pela morte de Cristo. E aqui eu já chamo a atenção dos irmãos para um erro nosso, que nós às vezes fazemos uma dicotomia do plano salvífico de Deus, porque é assim, quando nós falamos de vocação eficaz, a gente fala, Deus nos chama eficazmente, correto? Todo mundo afirma isso, ok. Quando nós falamos de regeneração, Deus dar nova vida, nós falamos que é Deus quem faz isso, excelente.
Quando nós entramos na doutrina da santificação, alguns crentes já pegam isso e dizem que é tarefa do crente. Aí Deus já fez muita coisa, agora a santificação é por sua conta. Santificação é um processo, se vira. Quando na verdade a Escritura nos diz que o trabalho da santificação começa em Deus. É por isso que na nossa definição começa ato de Deus. Deus, ele não simplesmente nos chama, nos regenera, ele também nos santifica. É obra dele. E como isso é libertador, e como isso tem que ser libertador para cada um de nós. A sua mudança de vida, você ter uma maneira correta de viver, abandonando os antigos modos de agir, é obra de Deus. Começa em Deus. Esse lado aqui, abre para mim em 1 Coríntios 1:30, e o lado esquerdo, meu lado esquerdo aqui, abra em Romanos 6:6. Olhem o que a palavra de Deus diz sobre a obra da santificação. Eu pus ali o nosso tópico, regeneração e santificação, porque é algo sequencial. Deus regenera e Ele ao mesmo tempo santifica. É assim que acontece. Ok? Vamos lá, o meu lado aqui direito. Alguém puxa aí. Ok, então, vós sois dele, e aí o texto diz assim, ó, o qual se tornou justiça e santificação e redenção. E aí o texto continua dizendo, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Mostrando que a santificação é um ato de Deus. Tá? Por que é um ato de Deus? Porque é para a glória dele. Começa nele. Tá? Começa na morte de Cristo por nós. E é isso que a confissão de fé diz. Esse lado aqui, alguém puxa, por favor. Isto, então, vejam, irmãos, que começa na morte de Jesus. Nele nós morremos, o crente morre com Cristo. Os desejos pecaminosos morrem com Cristo na cruz. Quando Deus começa uma obra, Ele a completa fielmente, assim como qualquer outro benefício da vida cristã. A santificação começa em Cristo, em Jesus. Então, liberte-se daquela dicotomia, não, até aqui Deus faz, mas chegou na santificação, é por minha conta, e aí arregaça as mangas, e nós acabamos vivendo, eu vou tratar melhor sobre isso à frente, mas aí nós acabamos vivendo de modo carnal, com princípios humanos, e não segundo o que Deus estabeleceu. Então, pela morte de Cristo. Também, o crente, ele é santificado por meio da palavra de Deus. Não precisa nem abrir nessa passagem, essa passagem é muito conhecida. João 17 diz que na oração sacerdotal de Jesus, ele pediu a Deus para que os crentes fossem santificados. Ele intercedeu por nós. E qual era a súplica de Jesus? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Deus trabalha, primeiro, pela morte de Cristo, mas o crente, ele é alcançado para ser santificado por meio da palavra, por meio da verdade, daquilo que Deus revelou na sua sagrada Escritura. Nosso crescimento é na Escritura. Ela é a ferramenta
que o Espírito usa para nos moldar. E a palavra e o Espírito estão ligadas. E alguns até dizem que são a mesma coisa. Que no princípio era a palavra. No princípio o Espírito de Deus pairava. Tá? Então a palavra e o Espírito Santo estão ligados. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Seja cheio da palavra. E como eu disse, como falei, o crente ele é santificado pelo Espírito Santo. Então, quando a palavra é ouvida, o crente foi chamado eficazmente, foi regenerado, recebeu nova vida. A palavra de Deus, ele ouve a palavra de Deus e por meio da palavra o Espírito Santo age. Esse lado aqui abre em Romanos... Não, vamos abrir todos em... Não, vamos abrir em Romanos 8. Esse lado aqui abre em Romanos 8. E o lado esquerdo, meu lado esquerdo, abre em João 16, versos 7 ao 8. Ok. Por que eu pedi para os irmãos abrirem em Romanos 8 e eu não coloquei nenhum versículo de propósito, tá? O que acontece? Romanos, a carta aos Romanos, ela é um tratado teológico. Ela é diferente das outras cartas, tá? Ela é um tratado. O que está acontecendo aqui neste contexto de Romanos 8? Paulo, ele estava no capítulo 6, ele concluiu a exposição sobre a salvação e a libertação dos seres humanos do poder do pecado. Se você voltar às suas páginas, você vai ver o título em negrito, livres do pecado. Ele fala sobre isso. Quando ele chega no capítulo 7, ele fala sobre uma guerra constante. E é no famoso capítulo 7 que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz que mesmo depois de sermos libertos do poder do pecado, ainda existem resquícios do mal em nós que nós lutamos contra ele. E ele diz que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Então, quando ele chega nesse trecho do capítulo 7, parece que ele entrou em desespero, e que o crente está em completo desespero. Só que ele entra no capítulo 8. E realmente, se morresse no capítulo 7, nós deveríamos estar em completo desespero. Mas ele entra no capítulo 8, e praticamente o capítulo 8 inteiro é para falar sobre o Espírito Santo, que é o consolo do crente. Nessa guerra entre a carne, a vontade humana, pecaminosa e o Espírito Santo nos socorre. Porque também, semelhantemente, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Olha o consolo, tá? Então, a santificação, ela é operada pelo Espírito Santo, porque ele vem e traz refrigério à nossa alma. Você corre um pouquinho, olha, e chega aí, no versículo 18. 18 não, me confundi aqui. Versículo 26, e ele vai falar, o que eu acabei de citar. Porque também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Aí no verso 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aí ele vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem um trabalho de consolo e fortalecimento na vida do crente. Pode falar, seu Ayrton. Exato. Então, olha, água e Espírito. Então, a analogia é,
A pessoa precisa ser limpada, porque é isso que significa o batismo. A água, o que a água faz? A água limpa. E o Espírito, né, como aquele que traz força e também santifica por meio da palavra. Então, como eu disse, estão ligados. Esse lado aqui que abriu, foi esse lado ou esse lado que eu pedi para vir em Romanos 16? Aqui, né? João 16, isso, João 16, 7 e 8. Alguém lê? Puxem aí, uma pessoa. Amém. Então, olha o papel fundamental do Espírito Santo para a santificação. Porque uma pessoa, ela só muda a sua maneira de agir quando ela entende o que é pecado, a justiça de Deus e o juízo que Deus trará sobre todos os homens. Então, irmãos, o crente, ele é santificado, o início dessa obra é unicamente em Deus. É por isso que quando você se converteu, por mais que você estivesse em lugares pecaminosos e que você também tivesse atitudes pecaminosas, você ficava incomodado. Não é assim que acontece? Você fica extremamente incomodado. E por mais que você faça aquilo que é pecaminoso, depois de um tempo, você fica refletindo naquilo, você vai dormir pensando naquilo, até que você confesse a Deus. É isto que o Espírito Santo faz. É esse cultivo do abandono. Tá? Então, entendam, o crente ele é santificado unicamente pela obra do Senhor, por meio da morte de Cristo, por sua palavra e pelo agir do Santo Espírito de Deus. Talvez essa dicotomia que você citou comece nessa expressão que a gente fala. Você se converteu, eu me converti. Não. Aqui não diz que é ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. A obra é dele. Sim, talvez sim. a gente faça confusão, porque quando diz lá que a gente está desenvolvendo a nossa salvação, a gente acha que a santificação é um processo que a gente tem domínio completo. Não, a gente precisa, uma vez consciente, consciente pelo Espírito do pecado, do juízo, da justiça, a gente precisa se sujeitar e se empenhar. Sim. E ter uma vida santa. Exato. Essa obra que o Senhor opera em nós, ela tem os seus efeitos. Eu vou chegar lá na frente, qual que é a sua responsabilidade nisso. Mas é muito importante que você entenda que começa em Deus. Tá? Começa em Deus. Não é que é errado dizer eu me converti, tá? Porque a palavra de Deus também usa isso, se converta dos seus maus caminhos, né? Mas é importante que nós entendamos que a obra começa em Deus. Porque se você não entende que a obra começa em Deus, você vai confiar na força do seu próprio braço e aí você vai acabar entrando em desespero. Mas a gente vai chegar lá, mas muito bom, muito bem colocado. Ok, o crente ele foi santificado, e quais são os resultados disso? Ele morreu com Cristo na cruz, ele foi limpo pela palavra de Deus, e o Espírito Santo está agindo nele por meio disso, mas quais são os resultados disso na vida do crente? Primeiro, acontece a destruição do domínio do pecado. Essa passagem ela é a continuação da que os irmãos já leram. Abram lá e observem, diz assim o texto: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Tá? Então, o primeiro resultado na vida do crente, quando ele é santificado, foi chamado, foi regenerado, agora é santificado. O primeiro resultado é o domínio do pecado. Como que isso funciona? Antes de você ser crente, você tinha que pecar. Agora que você é crente, você não precisa mais pecar. É exatamente isso. Quando você não era crente, o pecado, ele te
fazia escravo de tal forma que se você não fizesse aquilo, você ficava doente, mal, você tinha que fazer daquela forma. Agora, quando você é santificado, você foi liberto disso. Você pode dizer para você mesmo, eu não preciso disso. Quando o pecado bater a porta, nossa, aquele desejo pecaminoso, gostoso, que te assedia, não, eu preciso fazer isso. É tão gostoso fazer isso. Você diz para você mesmo, eu não preciso mais disso. Estou livre. Estou livre disso. Esse prazer não é o motivo da minha vida. Eu vivo agora com outro propósito. A minha vida não pertence a mim mais. Este é um dos resultados da santificação. Quando você não é convertido, você não tem como não pecar. Isso. Quando você é convertido, você pode não pecar. Exato, isso mesmo. Já pararam para pensar, irmãos, que a única maneira de um escravo se libertar do seu senhor é morrendo? É a única maneira. Nós também, é da mesma forma. Para você se libertar do domínio do senhor pecado na sua vida, você tem que morrer. Morrer com Cristo na cruz, para as suas próprias vontades. Do mesmo modo, irmãos, nós precisamos tomar um golpe fatal para esta vida, para vivermos para a nova vida. E, consequentemente, nós somos chamados para um novo estilo de vida. E observem que eu pus ali o novo estilo de vida. Porque a vida cristã, ela não é um estilo de vida como se existisse outros. Aqueles outros estilos de vida que existem são falsos, são enganatórios, são enganosos. O verdadeiro estilo de vida é ser crente. E a santificação traz isso, é o novo estilo de vida. Esse lado aqui, lá do meu lado direito, abre em Colossenses 1, 10 ao 11, e esse lado aqui em Efésios 3, 16 ao 19. Vamos lá? Colossenses 1, 10 ao 12. Leiamos juntos aqui, meu lado direito. A fim de viverdes a parte que vos cabe dos santos na luz. Então observem que este novo estilo de vida é marcado por cada qualificação, cada fruto aqui citado neste texto. Agora, Efésios 3, 14 ao 19. Vamos lá? 16, isso. Esse texto, ele coloca de maneira bem densa e profunda o novo estilo de vida, tá?
Então, uma vez que o domínio do pecado foi destruído na vida do crente, agora ele é chamado para um novo estilo de vida, que é marcado por viver não segundo as suas próprias vontades, que leva à morte, mas segundo a vontade do Espírito, segundo aquilo que Deus revela na Escritura, e que isso leva à vida. E aí, Paulo, ele vai destrinchando isso, ele fala que agora, o crente, ele ora incessantemente por fortalecimento espiritual, no verso 16, ele ora também para estar arraigado e alicerçado no amor, verso 17 e 18, e para que a imagem de Cristo seja restaurada nele dia após dia. Então, o novo estilo de vida é marcado por isso, ele busca isso, ele luta para que isso seja alcançado. E olha, que ele diz, a fim de poderes compreender, no verso 18, o novo estilo de vida do crente é, a fim de que poderdes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Ou seja, ser crente, o novo estilo de vida, ele empenha-se em se aprofundar na largura, altura e profundidade do conhecimento de Cristo. Irmãos, se nós refletirmos, meditarmos nisso, e colocarmos como propósito de nossa vida conhecer a profundidade do amor e de quem Cristo é, do que é a salvação, do que é viver só para Deus, como a única coisa que importa, aí nós estaremos sendo santificados. Este é o novo estilo de vida que nós alcançamos. Este é o estilo de vida que Deus quer para os crentes. Viver para isso. Somente e unicamente para isso. Então, a santificação, ela tem que criar esse desejo no crente. Por que eu creio no que creio? O que significa Cristo ter se encarnado? Como funciona a minha salvação? A natureza divina e a humana de Cristo estarem unidas inseparavelmente? Como será o céu? Como Deus quer que eu viva nessa esfera, neste ambiente? É assim, o novo estilo de vida do crente é baseado nisso. Não é baseado mais em como eu vou ser rico, como eu vou ser próspero, como ser uma pessoa influente, como ter status, fama, poder, como ter views, como ser famoso. Não é isso. Ou como fazer com que as pessoas sempre obedeçam à minha vontade. Não é. O novo estilo de vida do crente é centrado em conhecer a Deus, em conhecer mais quem é o Senhor Jesus Cristo e qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Posto isso, irmãos, avancemos agora para vermos... só levanta a mão. Exato, muito bom. Quando você coloca isso, sim, muito bom. A irmã falou assim, quando a gente coloca isso como centro na nossa vida, as demais coisas são acrescentadas. Porque Deus sabe do que nós precisamos. Então é exatamente isso. Vejamos então as dimensões da santificação, tendo definido, tendo explicado como ela é feita, quais são os resultados disso na vida do crente. Vejamos agora as dimensões da santificação, segundo a Confissão de Fé de Westminster. A primeira dimensão que a Confissão de Fé diz é que a santificação, ela penetra todo o nosso ser. Então, quando Deus nos santifica, ela atinge todo o nosso ser. 1 Tessalonicenses 5:23. Diz bem assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também
o fará. Então, a primeira dimensão da santificação é que ela atinge todo o nosso ser. Já pararam para pensar que o pecado, ele atinge também o nosso espírito? Não estou falando do Espírito Santo. Observe que na palavra de Deus, quando se refere ao Espírito Santo, a palavra é em letra maiúscula. Mas o pecado, ele atingiu todo o nosso ser. De tal forma que o nosso espírito também é pecaminoso. E que Deus também nos limpa, tanto do corpo quanto do espírito. Todo o nosso ser. Ok, tá, entendi, é todo o ser, mas como isso funciona na prática? O que isso tem a ver? Vejamos. Ele penetra todo o nosso ser, a santificação penetra todo o nosso ser. A santificação, ela é intelectual, né? Ela transforma a forma como pensamos. Quando Deus opera a santificação em nós, você não pensa mais como você pensava antes. Ou pelo menos deveria não pensar. Você tem que lutar para que não pense mais como antes. Ela também é física. Por que física? Porque nós mudamos a maneira como nós usávamos o nosso corpo. Alguns eram entregues à imoralidade sexual, eram entregues à glutonaria, bebedice, né, bebedice, e outros pecados mais aí que afetam o nosso corpo. Mas agora, com a santificação, a maneira com que nós tratamos nosso corpo é diferente. Nós o vemos como o templo do Espírito Santo. Ela também é verbal, porque a nossa fala é mudada, ela passa a ser controlada e propositada, ou seja, a nossa fala passa a ser com propósito, não é mais falar por falar. Você sabe a hora de calar e a hora de falar, que nosso pastor pregou agora de manhã, evitando piadas e palavras e piadas sujas. Então a santificação, ela chega assim e fala, não, está errado isso aí, tem que mudar. Eu lembro que na escola eu tive muita dificuldade com isso. Quando eu me converti, eu tinha muitos amigos e piadas, brincadeiras. Até mesmo quando eu trabalhava com meu pai, né, eu tive essa dificuldade, porque quando você está no ambiente masculino, de trabalho masculino, os homens sabem muito bem isso, não sei como das mulheres, né? Mas no ambiente masculino em especial, é triste porque as piadas e as brincadeiras são horríveis. E quando eu estava na escola e no trabalho do meu pai, foi difícil quando eu disse, não, eu não quero esse tipo de brincadeira. E alguns zombaram, outros se afastaram, outros achavam que queria ser diferente, enfim. Mas a santificação, ela mexe nisso. Você que é homem e é crente, tem até alguns que justificam, né? Você não está no meio de trabalho para você saber disso. Eu tenho que estar ali, eu tenho que fazer a brincadeira, senão eu vou ser zoado. Não, você é crente, você é diferente. A santificação, ela afeta todas as áreas do seu ser. Você não pode mais compactuar com certos tipos de brincadeiras. E houve uma ocasião que nós tínhamos chegado na quadra, a gente estava se preparando, jogando meia, essas coisas, mas entre no time havia pessoas que não eram crentes, amigos da gente, amigos de outras pessoas. E eu me lembro de uma ocasião que um desses amigos que não eram crentes, contou uma piada cabeluda, assim, bem imoral. E ele contou, entusiasmado, não sei o quê, e aí quando ele terminou, silêncio. Aí alguém falou assim, também, cara, você vai contar uma piada dessa no meio de crente, aí todo mundo cai na gargalhada. É isso mesmo, irmãos, é uma luta, é uma batalha, tá? Tanto os homens quanto as mulheres, mas mais os homens. Eu sei como é, e eu já ouvi relatos de irmãos que trabalham em ambientes que são complicadíssimos. Mas você é chamado para ser a diferença, e Deus afeta isso. Agora observe, irmãos, a diferença
que nós encontramos na obra da justificação, na obra da adoção e na obra da regeneração. Agora, na santificação, nós somos chamados por Deus a rogar a Ele, a pedir a Ele, o que não acontece com a justificação e com a adoção, Deus simplesmente faz. Tá? Agora nós somos convocados a Deus a chamar, a rogar a Deus: Deus, santifica-me, fortalece-me, purifica-me. Tá? Aqui entra o nosso aspecto. Então, ela afeta todo o seu ser, não tem como você separar a sua vida de crente. Tanto no cuidado do seu corpo, no cuidado intelectual, verbal, todas as áreas, você tem que ser santo, tem que ser diferente, tem que ser puro. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, você não pode ser, o que Cristo quer dizer com isso é que você não pode ser ingênuo, tem que ser prudente. Sabe que a pessoa é falsa, que a pessoa não é confiável, seja prudente. Simples como as pombas com relação a impurezas, a piadas de duplo sentido. Não entendi, o que você quis dizer com isso? Sabe? Simples. Com relação ao pecado, puro, simples. Olha, não entendi o que você quer dizer com isso. Mas prudente. Isso é ser santo, sabe? Fala seu ordem. Então, irmãos, observem que temos que destruir essa divisão que nós fazemos. A outra dimensão da santificação é que nós enfrentamos uma guerra contínua e irreconciliável. Guerra contínua e irreconciliável. Não, amados irmãos, isso não quer dizer que a obra santificadora de Deus nesta vida é imperfeita ou defeituosa, mas na verdade é que ela está incompleta. Aqui neste mundo ainda, a confissão de fé diz que não é possível que ela seja completa. Por quê? Como isso funciona? Não entendi. Vejamos. Se fosse possível um teólogo que faça radiografia e ele colocasse na vida de um crente uma radiografia, teológica, a gente conseguiria ver no crente que ainda permanecem restos da corrupção. Restos da corrupção. Então, nós vemos, esse lado aqui abra em Filipenses 3,12 e o meu lado direito abre em 1 Pedro 2,11. Eu vou ler Romanos 7, que é o texto que eu já mencionei aos irmãos. Quando os irmãos abrem aí, Romanos 7,24 diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, a dimensão da guerra, da santificação, da guerra contínua e irreconciliável é que ainda permanecem restos da corrupção em nós, que nós lutamos dia após dia. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses 3,12. Os irmãos que acharam aí alguém puxa, por favor. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Exato. Alguns irmãos que não entendem muito da palavra de Deus falam que esse texto Paulo está falando sobre a salvação. Não, Paulo não está falando sobre a salvação. Ele está sendo sincero que ele ainda não alcançou a perfeição da santificação. Olhem, o apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, ele diz, eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu corro, eu luto, e em algumas passagens ele diz, eu esmurrei o meu próprio corpo, para que eu faça aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. 1 Pedro 2,11. Vamos lá? Esse lado aqui. Não.
Desculpa. Amados. Vamos lá. Amados, exorto-vos. Exato. Então, olha o Paulo chamando os crentes, dizendo que é uma guerra contínua. É algo verdadeiro, tá? Que nós devemos lutar sempre. E é uma luta constante, irmãos. A carne lutando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O Espírito, ó, letra maiúscula, Espírito Santo. Ou seja, a vontade de Deus é uma luta constante. Agora notem, irmãos, notem. Que em momento algum a palavra de Deus diz que nós devemos ter paz conosco mesmo. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que a única guerra que vale a pena ser travada e irreconciliável é a guerra conosco, com os nossos pecados, com a nossa vontade pecaminosa. Qual? Riley, né? Exato. Eu ouvi uma vez que um pastor, nem lembro quem disse, que todas as vezes nós dormimos com o nosso pior inimigo todos os dias. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas não sou nem, no tempo que eu ouvi, né, não sou nem casado, como assim? Como funciona isso? Aí a pessoa explicou, né, que você é o seu próprio inimigo. Então, nós fazemos uma guerra contínua e constante. E o Espírito Santo, né, ele nos auxilia, mas é uma guerra. Carne aí, nesse texto, se refere aos desejos pecaminosos no nosso coração. Alguém pediu a palavra? Isso, então é uma guerra, irmãos, real. Tá? Não caia no erro da filosofia mundana hoje. Tenha paz com você mesmo. Faça. Você está com vontade? Faz. É bom fazer. Não. A palavra de Deus diz, olha, tudo que você tiver vontade no seu coração, faça, mas lembre que dessas coisas você prestará contas a Deus. Então, está com vontade? Poxa, isso é pecaminoso ou isso é santo? Se for santo, se for bom, genuíno, legal. Mas lembrando, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me edifica, nem tudo me convém. Tá? É uma guerra. Quem que pediu a palavra? Fala, Robson. No dia de hoje, né, uma terminação do passado foi até na igreja do Eterno, né? Eu no Rio Grande do Sul, e como qualquer igreja não desistiu simplesmente de lutar com o pecado, e agora o que ela faz? Ela luta, né? Temos muitas igrejas, até outras se tornaram assim. Isso mesmo. Olha, é complicado, né? Observe, irmãos, outra coisa muito importante aqui, que nós, crentes, fomos chamados para viver em paz com outros pecadores, mas não para viver em paz com o nosso pecado. É uma luta, realmente é uma guerra. E aqui nós podemos entender melhor por que Paulo, ele diz que para ele morrer é lucro e viver é Cristo. Porque quando ele diz que morrer é lucro, ele sabe que ele vai ser liberto das corrupções do seu próprio pecado, das tristezas que ele enfrenta como pecador. Aí Gálatas 5,17, não precisa nem abrir, que é um texto conhecidíssimo, que diz, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são os opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, essa é a dimensão da guerra inconciliável, que nós temos que travar todos os dias. Terceira e última dimensão é que a vitória é garantida. Embora seja uma guerra contínua, árdua, difícil, e o autor aos Hebreus vai dizer que, às vezes, nós devemos lutar contra o pecado até sangrar, né? Trazendo a ênfase assim, que é uma luta realmente dura, difícil. A vitória é garantida, embora
percamos algumas lutas, que é o Romanos 7,15. Abram aí, Romanos 7,15. A gente já leu o 14, agora leamos o 15. É como nós costumamos dizer, nós perdemos algumas lutas, mas a guerra ainda não perdemos. Mas a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. Embora você erre, embora você peque. Isso também tem que ser libertador para você. Que fica triste pelo seu pecado. Que fica desanimado por não ser uma pessoa melhor. Por não ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma avó melhor. Você vai perder algumas vezes, mas lembre-se que a vitória é garantida. Leiamos Romanos 7,15, leiamos juntos. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É real, irmãos. Nós, às vezes, perdemos algumas lutas. Mas tem esperança. Porque por meio do Espírito de Cristo, que eu disse no começo lá, o novo homem vence. Primeira carta de João 5,4. Diz bem assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, coragem, tem bom ânimo. Cristo venceu o mundo por nós, e nele nós temos força, nós somos revigorados pelo Espírito de Cristo. E por que ele faz isso conosco? Eu não vou entrar no próximo ponto, mas deixa eu destacar uma coisa importante aqui. A maioria das vezes em que nossa santificação ela é defeituosa, ou nós não prosseguimos, é porque nós, ao invés de vivermos no Espírito, nós vivemos na carne. E eu não estou dizendo aqui simplesmente por você alimentar desejos pecaminosos, que isso é verdadeiro também. Mas também nós vivemos pela carne quando nós desprezamos o fortalecimento que encontramos em oração e na súplica para que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nos fortaleça. E ao invés de nós fazermos isso, nós abstemos-nos de coisas lícitas, que nós poderíamos apenas ter domínio próprio. Por exemplo, uma pessoa que não tem domínio próprio no futebol. A pessoa fala palavrão, é grosso, machuca o outro. Ela não deve cortar o futebol. Na verdade, ela tem que trabalhar isso. Rogar ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, me dê força, fortalece-me para que eu vença isso, tenha domínio próprio, tenha irmãos crentes junto com ele que o ajude, que fale, toda vez que você falar palavrão vai ser pênalti, vai ser falta, não sei, alguma coisa assim. Tem que ter esse acompanhamento, e nós desprezamos isso, criando métodos carnais. Não vou mais jogar futebol, não vou mais assistir televisão, não vou mais ir ao shopping. Não, na verdade a gente tem que ser dependente do Espírito Santo de Deus. Algumas coisas, sim, por um breve tempo você precisa cortar, tem que ser dependente do Espírito Santo de Deus. No trânsito, exato. Imagina se a pessoa que é o pior motorista do mundo, e ele fala assim, não quero mais dirigir. Eu só peco dirigindo. Isso é método carnal. Na verdade, nós deveríamos depender do Espírito Santo, clamar a Deus. Se alimentar mais do que a palavra de Deus diz sobre isso. Confessar uns aos outros, ter pessoas santas do seu lado que falam, opa, assim não. Que bate no seu joelho e fala, não, benzinho, assim não. Querida, não, calma. Sempre olhando para aquilo que a palavra de Deus diz. E por que Deus nos chama a olharmos para a vitória? Para crescer em graça e aperfeiçoamento.
Nós lemos essa passagem já, Efésios 4:15. É exatamente isso. À medida que você vai se aperfeiçoando e a pessoa vai te corrigindo, e você vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, você se aprofunda na largura, na profundidade e na altura do que é ser um crente. Você mergulha no conhecimento profundo. Você é aperfeiçoado dia após dia. Podemos prevalecer gradualmente sobre o nosso inimigo, à medida que nos dedicamos ao exercício espiritual. Qual que é o exercício espiritual? Correr para Jesus, tá? Corre para Jesus. Corre para o Espírito Santo de Deus, para a palavra de Deus, e corre do pecado. Mas às vezes é o contrário, né? O miserável, nós miseráveis, nós corremos para o pecado e nos afastamos de Jesus. Um exemplo prático disso, né? Eu já tive insônia, tá, irmãos? Já fiquei noite sem dormir, às vezes por negligência minha mesmo. E o que nós fazemos, às vezes, quando estamos com insônia? Lemos a Bíblia? Abrimos Netflix, vídeos no YouTube, coisas aleatórias, que não vão contribuir para nada. Para nada, nada, nada. Nem para dar sono. Se é uma pessoa que tem dificuldade em dormir, ou qualquer outra coisa, qualquer outro pecado, quando viesse aquela vontade de dar aquele trago, beber demais a bebida, ou fazer qualquer outro pecado, qualquer tipo de pecado, ela corresse para Jesus, corresse para a palavra, corresse para orar, ela seria aperfeiçoada, seria trabalhada mais, tá? Então, corram para Jesus e se afastem do pecado, não faça ao contrário. Concluindo, irmãos, trazer aqui algumas aplicações a nós, para nós fecharmos nossa aula de hoje. A sua santificação, ela afeta a sua família, afeta os seus filhos, afeta seu marido, sua esposa, todos. Porque o pecado, ele é menos como uma bala, mas ele é mais como uma bomba, ele espalha em todo mundo, né? A pessoa senta na lama, e além de sentar na lama, passa em todo mundo ainda, né? Então, amados, nós somos chamados a sermos transformados dia após dia, mas lembre-se, não depende de você. Confie mais no poder da morte e ressurreição de Jesus. Pois todo aquele que quiser seguir-me, deve negar-se a si mesmo, negar as suas vontades, os seus prazeres, tomar a sua cruz, morte, morrer com Cristo. Agora já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Ao mesmo tempo que Deus nos mata com Cristo na cruz, nós devemos morrer com Ele na cruz, Deus também nos dá vida. Olha para o poder de Cristo. Olha para aquilo que Deus fez na sua vida. Descansa nisso. Tenha um estudo diligente da palavra de Deus. Não pode ser aquela leitura aleatória. Seja diligente. Olha, essa semana, esse mês, quero concluir o Novo Testamento. Essa semana eu quero pegar esse livro aqui, eu vou ler esse livro, né? Se tranca no quarto lá, se você é casado, puxa a esposa, o marido, os filhos, é propósito, hein? A gente vai ler um capítulo por dia, ou a gente vai ler esse livro aqui, estou com sono, tem que fazer o almoço, não, hoje você não vai fazer o almoço não, eu vou pedir alguma coisa para a gente comer, aí a gente vai ler isso aqui, e isso é uma responsabilidade maior para os maridos, tá? Isso não que as mulheres devem negligenciar isso, mas a responsabilidade sobrecai sobre os maridos, mais ainda, para puxar isso, é diligente, tá? Porque um crente que não conhece a palavra de Deus, ele sempre vai ser imaturo, medíocre, sempre na mesmice, sabe? Então tem que se aprofundar, tem que conhecer. Dixhorn, o maior estudioso que nós temos nos dias de hoje sobre a Confissão de Fé de Westminster, ele diz assim,
Os cristãos que não conhecem sua Bíblia permanecem imaturos e infantilizados. Vulneráveis. Dependência do Espírito Santo, não da carne. Não crie métodos carnais, tá? Dependa do Espírito Santo. Qual é o método que a palavra de Deus traz? Usa esse método, que isso é bom. Humilde dependência do poder de Deus. Amados, peçam ajuda. Deus colocou pessoas crentes, Deus ele não se engana. Ele colocou pessoas crentes na sua vida para te ajudar. Os pastores, presbíteros e o nosso pastor, eles podem ajudar você. É muito triste a nós, líderes, quando as pessoas nos procuram lá no fundo do poço. E deve fazer isso, façam isso, tá? Façam isso. Mas a gente fica triste, a pessoa lá no fundo do poço, destroçada, a gente olha assim e a gente percebe que os efeitos do pecado dificilmente vão ser revertidos, embora Deus perdoe a pessoa. Mas a gente pesa no coração assim, por que não procurou a gente antes? Por que não procurou ajuda antes? Por que não veio falar comigo antes? A gente fica triste, né? Mas não estou dizendo que vocês não devem, não, porque a gente fica triste, vocês não devem nos procurar, mas procurem-nos, né? Antes que seja mais difícil ainda, porque isso é humildade, é depender do poder de Deus, é depender do auxílio do nosso Deus. Vamos orar? Ficamos em pé, irmãos? Fiquem em pé e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, obrigado pelo chamado eficaz, pela adoção e pela santificação. O Senhor nos chamou, ó Deus, não para vivermos mergulhados no pecado, mas para dia após dia sermos separados para um novo estilo de vida que agrada ao Senhor. Nos ajude a lembrarmos disso, ó Pai, e dependermos do Teu Santo Espírito, e não de métodos carnais, mas do Teu Santo Espírito. Leva-nos em paz, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.